Olá, sou Moisés Anton. Dando continuidade aos vídeos sobre a ansiedade, hoje eu vou estar falando das consequências de uma predominância em um estado emocional alto de ansiedade. Essa ansiedade que ela não é aquela ansiedade natural que a gente sofre em função das decorrências da nossa vida cotidiana. É mais aquele estado de ansiedade alto que não tem, vamos dizer assim, nenhuma ligação ou nenhuma coisa acontecendo que possa estar justificando você estar num estado de apreensão e tensão elevado. Muitas vezes as pessoas estão numa experiência emocional de ansiedade muito grande, mas elas não têm consciência que estão com essa ansiedade. É o que a gente chama de uma ansiedade crônica, quando eu já não percebo que eu estou nesse nível de ansiedade e eu acabo interagindo comigo mesmo como se isso fosse o meu estado emocional. Então, esse tipo de situação, durante dias, meses, inclusive anos, tem pessoas que ficam anos num estado crônico de ansiedade, ele pode trazer consequências para o nosso organismo, tanto na saúde mental como na saúde física, que são extremamente deletérios. Eles podem realmente desenvolver, inclusive, quadros de doenças no nosso organismo. Então, quais seriam as consequências para o que seria a nossa saúde mental? Já tem evidências que essa ansiedade crônica elevada, liberando muito cortisol no organismo, ela está correlacionada cientificamente com transtornos de humor, transtornos de ansiedade, burnout, depressão maior, né? Que é aquele tipo de depressão que a pessoa vai muitos anos e melhora um pouco e depois piora, que é a depressão maior, de muita recorrência, né? Estresse pós-traumático, alcoolismo, síndrome do colo irritável, que é uma resposta do intestino, né? Que pode ter também influenciado por esse estado psicoemocional, e a personalidade borderline. Então já se sabe que esses transtornos, eles estão intimamente ligados a esse estado de predominância simpática, né? Ou seja, uma predominância de estresse crônico. Então, como acontece isso no nosso cérebro? Como é que acontece que um estado emocional pode gerar um transtorno psicoemocional? A liberação excessiva de cortisol e constante vai fazer com que áreas do cérebro que estão com receptores para cortisol fiquem mais hipoativadas e que sejam mais ativadas. Essas áreas são a amígdala, que tem a ver com a tradução das emoções e a percepção e a transformação bioquímica dela, tem a ver com o hipocampo, que tem a ver com a memória. Então, a memória no hipocampo tem a ver com a consolidação da memória, criação e armazenagem de novas memórias, correlação com memórias passadas, memória espacial e memória de longo prazo. Então, quando a gente tem esses receptores recebendo muitas e muitas vezes o cortisol, eles acabam tendo um aumento de função e inclusive um aumento físico, fazendo com que eles fiquem um pouco disfuncionais. E aí sim, no caso dessas áreas do cérebro, lidando com memórias traumáticas, memórias ruins que podem ter acontecido inclusive na infância, no passado, podem gerar uma série de disfunções que fazem com que tragam e perpetuem essa condição de ansiedade crônica e alguns sintomas desses transtornos que eu já acabei de comentar para vocês. No caso da aprendizagem, é muito comum perceber em crianças que estão em estado de estresse a dificuldade em memorizar, aprender, guardar essa informação ou esse conhecimento, porque existe uma passagem do hipocampo, que é a memória de curto prazo, para uma memória de longo prazo que acontece durante a atividade do sono, uma atividade noturna. E muitas vezes crianças que estão em estado de emocional de estresse alto ou ansiedade muito alta, elas não têm um bom sono e um sono reparador, então não se consegue desenvolver esse processo de consolidação da memória de longo prazo. Para vocês terem uma ideia, quando eu falei da memória no hipocampo, tem uma parte da memória do hipocampo que fica no fundo lá da estrutura do hipocampo, que é a memória espacial. É como a gente conhece e guarda na memória os caminhos e o mapa da cidade, por exemplo. Aí foi feita uma pesquisa na Inglaterra, onde eles mostraram que a parte do fundo do hipocampo, fisicamente do cérebro, dos taxistas, era maior do que da população em geral. Então,
Quando eu digo que o excesso de cortisol vai estimular, inclusive fazer com que fique aumentado esse tamanho do cérebro e disfuncional, é pela exposição que ele tem constante, como taxista que fica dirigindo sempre pelas ruas e vai formando e usando excessivamente essa parte espacial da memória. Então faz com que tenha uma hiperestimulação e acaba tendo uma série de respostas, como inclusive o aumento físico dessa parte do cérebro. Esse estado emocional de ansiedade crônica, ele não traz só problema na parte da saúde mental e dos transtornos psicoemocionais. Ele vai trazer também uma série de problemas na saúde física. Já se sabe cientificamente, está correlacionado que existem uma série de doenças crônicas e degenerativas que estão associadas a essa excessiva concentração de cortisol no nosso organismo de forma frequente e por um longo tempo e um período muito grande. Então, quais seriam essas consequências, vamos dizer assim, na parte física? Já se sabe que existe uma correlação entre doenças crônicas não transmissíveis com também doenças degenerativas em função desse grande número de cortisol circulando no organismo de forma intensa e por um período muito longo. Algumas dessas doenças crônicas não transmissíveis que estão correlacionadas é o aumento da resistência insulínica, a osteoporose, gordura visceral, obesidade, tem também alterações no sistema imune e uma outra série de respostas no organismo que não desenvolvem efetivamente a doença, mas proporcionam um desencadeamento de uma possibilidade, como se estivesse preparando o organismo para desenvolver uma doença crônica. Quando a gente fala de que o excesso de cortisol pode trazer doenças degenerativas, o que nós estamos nos referindo são algumas situações já estudadas pela ciência que demonstram que o excesso de cortisol ele vai trazer consequências para os neurônios em que eles começam a ter um envelhecimento prematuro. Ou seja, quando nós comparamos cérebro de pessoas da mesma idade, onde indivíduos não passaram por situações estressantes crônicas e com sujeitos que passaram, se percebe um envelhecimento neuronal celular, um envelhecimento do cérebro, de uma forma geral. Isso acontece porque existe uma alteração dentro dos neurônios, dentro dos próprios núcleos celulares, onde vão existir uma degradação das respostas do DNA de transcrição de proteínas, porque o cortisol ele degrada enzimas proteicas. Então, isso vai afetar diretamente a resposta do nosso próprio DNA. De uma certa forma, o cortisol ele vai praticamente autodigerir os nossos neurônios, de uma forma muito exagerada assim, mas é mais ou menos isso. Outra questão física, né, que a gente começa a perceber por causa do cortisol, é o que eles chamam de diabetes adrenal. Essa diabetes adrenal, que eu comentei no começo do vídeo, isso ocorre porque o cortisol ele estimula a síntese de enzimas que transformam os aminoácidos em glicose no fígado. Então, nós vamos degradando as enzimas, a proteína, e lá no fígado vamos transformando essas proteínas em glicose. Então, isso vai fazendo com que tenha um aumento da glicose no sangue. E outra coisa que acaba acontecendo, o cortisol ele vai dificultar que os tecidos que absorvem glicose recebam e absorvam a glicose que está sendo aumentada no sangue. É como se fosse uma pequena resistência insulínica por causa do próprio cortisol. Então eu aumento a síntese de proteína transformando em glicose e depois eu pioro a minha absorção dessa glicose através dos tecidos, em função do cortisol. Uma das degradações proteicas importantes que aparecem nos estudos é a degradação de fibra muscular através desse excesso de cortisol. Então é muito comum ver perda de massa muscular e também uma certa fraqueza no organismo das pessoas que têm esse índice de cortisol muito elevado em função desse estado emocional de ansiedade e estresse tão elevado. No caso da osteoporose, o que acaba acontecendo de uma forma bem simples é que diminui o que seria a reposição
do cálcio nos ossos, por um mecanismo que está envolvendo essa diminuição das proteínas. Então acaba que o nosso organismo não consegue aumentar a atividade que seria necessária para fazer com que se recomponham os nossos ossos, porque os nossos ossos estão constantemente perdendo e ganhando massa proteica e massa com cálcio. E aí esse balanço acaba ficando negativo, onde tem mais perda do que ganho. E aí acaba tendo um enfraquecimento dos ossos, da mesma forma como houve um enfraquecimento também da massa muscular. No caso da obesidade, o que se percebe, e as evidências mostram, é que esse estado emocional de ansiedade, liberando tanto cortisol assim, faz com que as pessoas tenham uma predileção por alimentos mais palatáveis, ou seja, alimentos com muito açúcar, muita gordura, ou seja, de índice calórico muito alto e muito pouca nutrição. Então eles dificilmente trazem essa sensação de saciedade e sim acabam trazendo uma resposta como se fosse meio que viciante pelo açúcar, pela gordura e pelo excesso de carboidratos também, né? Gerando um índice glicêmico muito mais alto. E aí, como a gente pode perceber, esse aumento brutal de calorias e baixa nutrição acaba gerando um aumento muito grande do tecido adiposo, e essas pessoas acabam entrando num processo de obesidade. Entre outras coisas, são essas as consequências físicas que a gente pode acabar desenvolvendo em função de um estado predominante de ansiedade e estresse, onde libera-se tanto cortisol, né? E como eu comentei, o fato de ter uma parte do cérebro, como a amígdala, o hipocampo e o lobo frontal, que também tem receptores para cortisol, eles acabam ficando um pouco disfuncionais por esse excesso e esse desequilíbrio muito grande. Então isso acaba mantendo a pessoa nesse ciclo vicioso da resposta adrenal, da resposta simpática, onde a pessoa vai ficando cada vez mais nesse estado de ansiedade. Então a gente precisa, terapeuticamente, tentar romper esse mecanismo todo neuronal, hormonal e também do estado mental e psíquico de uma pessoa que tem uma ansiedade tão grande, porque as consequências elas vão chegar a nível celular, como vocês estão vendo. Ou seja, estar ansioso ele traz uma problemática complexa e profunda no organismo do ser humano. Não é só uma emoção incômoda e desconfortável. Ela vai literalmente destruindo o cérebro da pessoa, envelhecendo precocemente e alterando todos os metabolismos que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, acaba ocorrendo uma perda de saúde importante, desenvolvendo doenças crônicas, trazendo uma qualidade de vida muito ruim, um grande sofrimento emocional e também físico, uma degeneração do nosso organismo em várias áreas. Seria importante conseguir romper esse ciclo vicioso metabólico, mental, neuronal, que mantém as pessoas prisioneiras nesse estado exacerbado de cortisol, de estresse e adrenalina, para sair desse estado de sobrevivência e degeneração, para que as pessoas possam voltar a viver uma vida plena. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre a importância da psicoterapia nos casos de ansiedade.